Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência. Mundos Regeneradores, capítulo 3. Capítulo 3. Agora é o vídeo número 12, né? Então, vamos lá. O homem divisa melhor do que vós o futuro, né? Lá no mundo de regeneração, quando realmente for mundo de regeneração. Vamos pensar assim, de 1 a 100, né? De 1 ao número 100 é o mundo de regeneração. Quando o homem estiver no número 50, né? Ele vai divisar melhor do que vós o futuro. Ele vai ter assim, uma noção mais plena que nós. Ele vai compreender melhor os desígnios das leis divinas, né? Compreende a existência de outros gozos, olha só, prometidos pelo Senhor. É o que eu acabei de dizer, só que com outras palavras. Ele compreende melhor as leis, né? Os desígnios das leis de Deus. É a mesma coisa, só que com outras palavras, né? Aí você fala para mim assim, mas você já havia lido a mensagem, já tudo. Não, a mensagem em si não. Eu olho o tema Mundos Regeneradores, eu já sei antecipadamente tudo que se passa numa faixa etária de mundos regeneradores, de mundos de provas e expiações, de mundos primitivos. Então não preciso ler a mensagem, eu já sei com antecedência. Então, prometidos pelo Senhor, aos que deles se mostrem dignos. Quando a morte lhes houver, de novo, ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida nesse mundo regenerador, a morte física. E como eu disse, existem mundos regeneradores em todas as dimensões, em todos os universos, tá? No plano espiritual existem mundos regeneradores. Existem mundos de provas e expiações, existem mundos primitivos, porque é uma dimensão que não tem começo e não tem fim. Um dia as pessoas vão conseguir entender isso. Um dia vão conseguir. Eu acredito que não vai ser através de mim. É quando chegarem lá e se depararem com esses mundos, a pessoa vai conseguir lembrar, mas aquele tonto lá, você viu que agora eu mudei a frase, eu mudei, é tonto. A verdadeira vida, então, liberta, a alma pairará acima de todos os horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, né? Nesses mundos regeneradores. Lá, como eu disse naquela escalinha que eu fiz aqui, de 1 a 100, lá por uns 50, por uns 60, né? Porque hoje nós podemos dizer que o nosso mundo, o nosso planeta, já está assim, adentrando, findou-se o mundo de provas e expiações e já está adentrando o mundo de regeneração. Então vamos dizer que nós nos encontramos no número 1 de mundo de regeneração, né? Então, hora que nós estivermos lá no número 50, aí é a metade, vamos pensar assim. Aí nós vamos ter esse tipo de sentimento. Não mais sentidos materiais e grosseiros, né? Nós não vamos ser tão apegados às coisas, né? Nós não vamos assim
fazer tanta questão das coisas. Nós vamos ser, assim, bons administradores. Mas não vamos, assim, ficar pegado ali, né? A conta bancária, aquelas coisas e tudo mais. Somente os sentidos de um perispírito puro e celeste. Viu só? Somente os sentidos de um perispírito puro e celeste. A aspirar às emanações do próprio Deus. Gente, isso já no mundo de regeneração. Olha só. Mas nós vamos ter que batalhar bastante para nós chegar nesse estágio. Mas como assim nós vamos ter? Através das reencarnações, gente. Sermos fiéis ao cristianismo redivivo, não abjurar o Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse-nos Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que é assunto que já tratamos em outros vídeos. Através das reencarnações. Quantas reencarnações eu ainda vou ter pela frente, Luiz? Olha, o dia que você for à praia, faz o seguinte. Pense assim, mais ou menos. O dia que você for à praia, né? Toma um banhozinho de sol, uma aguinha ali, salobra, né? Pensa assim. Tudo que você vê à sua frente em matéria de areia, você pensa assim, largura, vamos pensar assim, 30 metros de largura, onde as ondas quebram ali, né? Você mede dali, mede uns 50 metros de largura. Por uns 100 metros de profundidade. E até onde os teus olhos conseguem enxergar. Se for uns 3 quilômetros, você pensa assim, cada grão de areia que existe nesse espaço, 30 por 100 por 5 quilômetros que eu consigo enxergar à minha frente, é o tanto de reencarnações que você terá. Isso não é nada. Isso é um grãozinho de areia perante os universos. Tantas quantas forem necessárias, disseram os bons espíritos a Allan Kardec. Isso é que nós não precisamos nos preocupar. Está aí a evolução. Se nós não reencarnarmos em corpos físicos, através de concepção, nós nos reencarnaremos na responsabilidade concedida pelos ministros de Deus, que é Jesus. Na responsabilidade. Você sabia que Jesus está reencarnado? Ai, Jesus amado, deixa eu explicar isso. Calma, gente. Calma. Jesus está reencarnado no compromisso que Deus lhe confiou. Não só porque Deus não confiou, não foi só nós a Ele,
como ele sendo nosso guia e nosso modelo. Deus confiou a Jesus uma pleia de seres de um tamanho inimaginável antes dele nos assumir como guia e modelo. Então, Jesus está reencarnado no compromisso que Deus lhe confiou. Jesus é o nosso representante. Jesus é o nosso representante. Jesus responde por nós a Deus, mas não significa assim que ele será punido por isso, por aquilo e tal. Não. Ele é o nosso irmão maior. É o nosso irmão maior, mais evoluído. Ele responde por nós tudo que Deus, no bom sentido, quer saber com relação a nós. Deus o procura, mesmo não necessitando, porque Deus sabe de tudo. Mas Deus é amor também. Deus é Pai. Deus delega. O Deus do Livro dos Espíritos não é morfológico. Ele não tortura ninguém. Ele delega afazeres, trabalho, oportunidade de evolução para que todos evoluam, inclusive Jesus, que se encontra em processo de evolução. Então, Jesus é muito grande. Nós não temos capacidade e noção da grandeza desse ser. Nós não temos. Nós só temos é que agradecer a Deus por esse ser existir e nos amar com um amor que nós não temos condições de compreender o tamanho do amor desse ser para conosco. A única coisa que eu principalmente sei é que eu não sou merecedor do amor desse ser, mas mesmo assim ele me ama. Ele me ama e eu me sustento, eu vivo por causa do amor desse ser. Então nós temos que entender isso, que Jesus está reencarnado, não através de concepção, e sim através do amor, da responsabilidade, do compromisso, do trabalho. Ele está reencarnado no trabalho, ele está reencarnado no amor para com todos nós. E quando eu digo para com todos nós, não é só a humanidade da Terra, não. São seres de outras dimensões também que estão sob a responsabilidade dele. Que estão sob a responsabilidade dele. Por isso que nós temos que respeitá-lo. Por isso que nós temos que tirar essa venda dos olhos, sabe? E tirar esse cabresto da cara, essas rédeas, e não permitir vivermos assim tão manipulados, sabe? Com essas catracas para lá, para cá, e com essas... Não, gente. Agindo dessa forma, nós não estamos nos purificando. Agindo dessa forma, nós estamos abjurando Cristo através da nossa ignorância. De um perispírito puro e celeste a aspirar as emanações do próprio Deus nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emana. Olha só. Nos aromas de amor e de caridade
de que do seu seio emana. Esse seio é simbólico, porque Deus não tem seio, Deus não tem forma. Mais essa, né, Luiz? Mais essa. Deus se apresenta através de sua criação. Deus se apresenta através de sua criação. Reconhece-se o fruto, reconhece a árvore pelo fruto. Deus não tem forma. Deus se apresenta através da sua criação. Então, se você vê uma nuvem, é Deus. Respira o oxigênio puro, é Deus. Um pássaro que canta, é Deus. Isso falando aqui para nós, sabe? Em volta de nós. Um cachorro que late, é Deus. Campinas e mais campinas verde, é Deus. A chuva, Deus. Sol, calor, frio, é Deus. Deus se apresenta através de sua criação. Deus não tem forma. Por isso que a mitologia precisa ser analisada. Não é falando mal, mas lá no princípio da mitologia diz mais ou menos assim, é muita coisa para me lembrar, né? Deus fez o homem à sua imagem. Jesus amado, me socorre. Deus fez o homem à sua imagem. Um homem carrasco, um homem bruto, um homem cavalo, um homem, que gosta só de dinheiro, que massacra os outros, que aproveita, que tortura. Deus fez o homem à sua imagem, então quer dizer que Deus, ele tem a nossa imagem. Então, quando eu olhar no espelho, eu vou dizer assim: olá, Deus. Ah, gente, vamos parar com isso, vamos acordar. Pelo amor de Deus, agora eu tenho que dizer isso. Não é por aí. Deus não tem forma. Deus se apresenta através de sua criação. Deus é os universos. Deus é as nebulosas. Deus é as dimensões. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Questão 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Kardec quem fez essa pergunta. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É a inteligência suprema. Ninguém é mais inteligente que Ele. Ele é a causa das causas. Em tudo. Aí você me pergunta assim, Luiz, Deus, existem seres nos universos que conseguem ver Deus frente a frente? Sim, Jesus. Muitas vezes Jesus viu Deus, porque Deus se materializou. Veja bem, Deus, sabendo da necessidade de Jesus naquele momento, Deus se fez presente a Jesus usando a forma de Jesus naquela época. Então existem
espíritos, Deus se apresenta de acordo com a sua criação. Dá para entender? Existem seres que não têm a forma de Jesus. São formas que nós desconhecemos, você entendeu? São formas que Jesus desconhece, você entendeu? Mas Deus se apresenta a eles como eles são. Se apresenta a Jesus como Jesus é. E se apresenta a nós através de sua criação. Parece difícil, né, queridos irmãos? Mas não é difícil. Isso é tão fácil quanto entender as 3 obras de André Luiz no mundo Evolução em 2 Mundos, nos domínios da mediunidade e mecanismo da mediunidade. É tão fácil quanto estudar e entender esses livros. Só que eu não posso assim, eu não estou exigindo que ninguém aceite, que ninguém... Não. Que me chame de louco. Não tem problema. Voltando àquela questão que fizeram com o coitadinho do Galileu Galilei. Né? O que fizeram com ele? Estude para você ver a autobiografia de Galileu Galilei que fizeram com ele na época. Depois de alguns anos que ele morreu, né? Vieram a público pedir perdão pelo que fizeram com Galileu Galilei, porque a tese de Galileu Galilei estava certa. Eu não quero nada. Eu só, assim, estou transmitindo uma mensagem. Você tem certeza dessa mensagem, Luiz? Se eu não tivesse, eu não estaria aqui. Eu detesto mentira. Eu detesto mentira. Eu detesto mentira. Eu sou uma pessoa muito sincera no que eu falo e no que eu faço. Às vezes tem hora que eu sou até sem educação. Mas não é. É amor com energia. Eu sou enérgico com amor. Parece que eu estou agindo com falta de educação, com brutalidade, mas não é não. Eu estou pondo um basta em certas coisas para poder, sabe, as coisas chegassem no lugar, porque se a gente soltar a linha, o peixe vai, e depois você não consegue puxar aquele peixe de volta. Faz o teste. Vai pescar, pega um peixe de uns 100 quilos e dá linha nele, deixa ele embora. Depois você tenta puxar de volta para você ver. Então é onde muitas pessoas acham que eu sou polêmico, que eu sou bruto, que eu sou sem educação. Isso não faz parte da minha índole, da minha moral, do trabalho que eu realizo aqui na Terra. Não faz parte. Não faz parte da minha moral e do convívio que eu tenho com a espiritualidade maior. Mais um vídeo. Até o próximo.